a cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se, logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus, cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. Hoje vimos prodígios. O poder da igreja, o poder da fé, o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar os que creem. E esses homens criam, esses homens tinham vontade. Uma das coisas que eles tinham aqui, vontade, persistência. Essa era uma das forças desses 4 homens que carregaram esse aleijado. Esse aleijado era destemido. Provavelmente ele era um tetraplégico porque ele estava numa cama. Era um destemido, que ele aceitou. Quando ele chegou ali, a multidão ali estava ouvindo Jesus. Eram doutores da lei, né? Eram os fariseus aqui, os escribas, homens muito preparados, né? Eram os religiosos da época, eram os pensadores da religião judaica. Eram aqueles doutrinadores. Então esses homens eram religiosos. Os outros homens, os 4, 5 com o aleijado, eram homens de fé. Aí nós temos a religião e o relacionamento com Deus, a fé e o assentimento mental. Aí nós temos a ação realizada e a ação pensada. Os fariseus ali, os doutores, os escribas, achavam que Jesus era um homem qualquer. Quem podia perdoar pecados, quem pode perdoar ainda, é só Deus. Então, para perdoar pecados, teria que ser Deus. Então Jesus, para provocar com o seu discernimento de espíritos, o dom de discernimento de espírito, sabe o que está na mente do homem ali, qual o espírito que está operando, se é o espírito de Deus, se é o espírito do homem ou se é o espírito do inimigo. Então Jesus, sabendo o pensamento deles, através desse dom, que esse dom deu essa capacidade a Jesus. Então, o que Jesus faz? Ele
dá uma ordem de perdão de pecados. Seus pecados estão perdoados. Então, ele fala isso ao paralítico, né? Seus pecados estão perdoados. E os fariseus ali, os escribas, os religiosos, mas como ele pode fazer isso se ele não é Deus? Aí Jesus faz um desafio, que é o desafio da igreja de todos os tempos, de Jesus até hoje e de Jesus até a sua volta. É a igreja da doutrina, é a igreja do conhecimento, é a igreja da palavra, é a igreja do blá blá blá, a igreja que fala, que diz, cheia de regras, é regras sobre regras, ou é a igreja da ação do sobrenatural. Não quero dizer a igreja da campanha, a igreja que você vai no Monte X e lá no Monte X você recebe um milagre, a igreja que você tem que beber água tal, a igreja que você tem que fazer o voto tal, a igreja que você tem que fazer a campanha tal. Não é isso. Apesar que essas coisas podem estimular a sua fé através de uma ação, de um ponto de contato, e você receber milagres, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você no local daquele, e uma pessoa, no caso ali como Jesus, a unção do Espírito sobre ele para curar, o Espírito de Deus, você no ambiente de fé pode receber fé, que a fé vem pelo ouvir, a fé tem um movimento de vir, Você pode receber fé e ser curado, mas você não foi curado pela campanha. Mas essa campanha pode te ajudar. Eu não estou destruindo elas totalmente. Eu quero dizer que não foi a campanha, não foi o voto, e que não foi o monte, e que não foi o local. Mas quem te curou foi o anjo de Deus, foi o Espírito Santo, foi Jesus. É o mundo sobrenatural. E é essa a diferença da igreja que vai apenas te doutrinar em doutrinas, interpretações de homens. E a igreja que vai te mostrar a palavra e vai agir na palavra. Essa é a diferença. A igreja daqueles 5 homens que subiram ao telhado destemidamente, que querendo ou não, o paralítico subiu ao telhado, mesmo que fosse carregado, e desceu ao meio, com a corda, provavelmente, tiraram o telhado ali e desceram ele ao meio ali, em frente a Jesus. E Jesus vê aquela ação de fé, agrada e cura o paralítico, manda ele para casa curado. Os milagres estão hoje, igual esteve naquela época. Para você ser curado, existem algumas circunstâncias. Existe a imposição de mãos, existe a unção de quem cura, dom de curas, dom de milagres. Estão operando a cura pelo Espírito Santo, que é a mesma coisa de dizer que o Espírito de Deus está sobre ele, para curar. Que muitos hoje chamam de unção de cura, de milagres, o ministério de curas. Então o milagre vai acontecer se você tiver fé. Se você estiver num ambiente de fé, essa unção que está ali sobre aquele ambiente, ela vem sobre você e você pode ser curado. Aí você está sendo curado por outros, pela imposição de outros, mão de outros, pela sua fé, pela fé de 2 concordando. Pode ser curado não só pela fé, pelo dom de curas, pelo ministério de curas, por essa unção, mas pelo ambiente de glória. Se está num ambiente onde tem muitas pessoas com fé, que se estabelecem para receber um propósito, a cura, um milagre, estão numa busca ali, e a glória de Deus passa sobre aquele lugar, e muitos a veem espiritualmente como nuvem, como fogo e etc. Essa glória cura todos do ambiente ali, naquele momento. E assim Jesus operou através da história em muitos lugares. Temos homens no Brasil, por exemplo, que Deus operou assim com eles. Um deles, Davi Miranda, Davi Miranda, fundador da Deus é Amor, que hoje espero que esteja com Deus.
Ele era um homem que Deus usou em grandes milagres e teve essas manifestações com ele, de todos serem curados, né? Eram 160 aleijados curados, eram milhares e milhares de pessoas curadas. O cálculo dele, depois de 50 anos de ministério, era que 5 milhões de pessoas tinham sido curadas. Não só o Davi Miranda, mas existem outros homens de outros lugares do mundo que Deus operou tremendamente. Eu estou falando de Davi Miranda porque muitas vezes ele não é conhecido no nosso país, né? É uma vergonha, mas isso é a verdade. Tenha uma fé em Deus, uma fé na palavra. Busca a Deus de todo o seu coração. Crie um ambiente de fé. Desafie, entre na sua igreja e a sua igreja desafiando a doutrina ou relacionamento, a doutrina dos homens ou a palavra de Deus. E põe em prova para ver se ela funciona. Se ela funciona dentro daquele local que vocês estão reunidos. Aí o apóstolo diz, se reunir para melhor, melhor é. Mas se reunir para pior é melhor que não se reúna, né? Então vamos reunir, mas reunir para termos fé, resultado de fé. Sem esse negócio de ir para um show e ficar cantando e etc. Não. Você pode ir lá louvar a Deus, cantar, fazer tudo isso. Você pode ir lá e pregar a palavra. Nada desse negócio de show da palavra. É pregar a palavra e ter fé. E agir na fé da palavra para que as pessoas sejam curadas de enfermidades incuráveis, cegueira, diabetes, câncer, paralisia, e etc. Todas e qualquer enfermidades e anomalia dessa época ou de qualquer época. Que Jesus está aqui para operar milagres. Se você crê, Jesus fará. Então, a primeira fé é a fé simples de você orar e ser curado. A fé da concordância, você e mais um, você e um ambiente. A fé nas pessoas que Deus levantou como ferramenta, aqueles que têm dons de curas, aqueles que têm ministério de curas e milagres, né? A fé de haver unção ali, provocada através do ambiente de fé e as pessoas começarem a ser curadas. A fé do ambiente de glória, que é um ambiente muito maior do que o ambiente da unção, onde todos estão buscando a Deus e a glória de Deus se manifesta e todos são curados. E nesse ambiente até pessoa sem fé é curada. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Vamos aprender a palavra e praticar a palavra. E esvaziarmos desses fermentos de fariseus e escribas aqui e os doutores da lei, que eles achavam que Jesus não podia fazer aquilo, perdoar pecados e muito menos curar aquele paralítico. Mas Jesus fez o desafio. Esse desafio que está na minha vida está na sua vida. Creia e Jesus fará. Tenha uma fé de milagres. Tenha uma fé no poder de Jesus. Tenha fé que se os anjos de Deus estão com você na sua igreja, onde você estiver, eles estão agindo. Eles têm que provar. Se Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, então está agindo. Então nós temos que ver essa manifestação. Quero dizer para você que o evangélico, quero dizer para você que o cristianismo, ele não é uma religião como as outras, de apenas doutrinas e conhecimentos e filosofias humanas, mas ele é de poder e manifestação do Espírito Santo, para que a sua fé não fique apoiada em filosofia e em conhecimento humano, mas fique apoiada no poder de Deus. Te agradeço por ouvir, peço que compartilhe e dê um joinha e dê o seu comentário. Paz. Até a próxima oportunidade. Obrigado por ouvir.